Glória a Deus, meus amados. Vamos tentar fazer aqui um trabalho didático a respeito do povo de Israel. Além de todos os povos que surgiram, é claro, em evidência, o povo hebreu, vamos analisar como chegou aí as 12 tribos de Israel e tentar fazer isso com os feijõezinhos, tá bom? O livro base é o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, né, de autoria de Moisés. Então nós temos a criação e nós observamos que Deus então criou todas as coisas e criou aqui, está aqui, Adão. Você observa isso no capítulo 1, versículo 26, e depois no capítulo 2, você vai perceber no versículo 18, que Deus criou a adjutora, que era Eva, os dois primeiros habitantes na face da terra. Aí mais para frente, se nós observarmos, folheando a palavra de Deus, nós entraremos então aonde? No nascimento de Caim e Abel, que está no capítulo 4 de Gênesis, versículo 1 e seguintes, em diante. Então, Adão e Eva aqui, os primeiros habitantes da terra, começou a surgir a primeira família. Então, Eva gerou Caim e Abel, o primogênito e o caçula. O que acontece? Nós sabemos então que eram 4 pessoas, formou-se ali a primeira instituição familiar na face da terra. Só que existe um episódio que nós já sabemos, o primeiro homicídio, Caim, que é esse daqui, matou o seu irmão Abel. Então esse sai da história, e mais para frente você vai observar que Deus fez um julgamento aqui para Caim, e com certeza ele lá para frente ele formou, vamos colocar aqui, uma nação, né? Aconteceu porque a terra estava se multiplicando, ainda mais com o pecado. Adão e Eva foi agraciado por Deus. Você vai observar no capítulo, deixa-me ver aqui, capítulo 4, versículo 25, que nasce então aqui um outro filho, e esse filho então é chamado de Sete. Diz assim: tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. Então aqui voltou a serem aqui 4 pessoas, Adão e Eva. Seria então Caim que foi para lá, Caim que foi para lá, né? Houve aí o peso na mão de Deus, né, e a sua condenação, e ficou aquela família do lado de cá, Adão e Eva e Sete. Porém, de Sete, quando nós estudamos a genealogia de Sete, que está no capítulo 5 de Gênesis, no capítulo 5, no versículo 32, fala aqui que Sete, que foi então o terceiro filho de Adão e Eva, ele gerou lá para frente, depois de muito tempo, ele gerou então Noé. Vamos então aqui descartar Adão e Eva, e nós temos Sete, com certeza Sete com a sua esposa, ele gerou ali quem? Noé. Está no capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Então Sete, ele desaparece da história, sobrou o personagem Noé, da Arca de Noé, o homem fiel a Deus. E tudo começa, essa história de Noé, no capítulo 6 de Gênesis. E diz assim, no 6, versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E diz mais, não era homem justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus. Aqui a história do dilúvio e tudo mais que nós já conhecemos. Mas no capítulo 6, versículo 10, fala que gerou Noé 3 filhos. Então Noé, ele tinha sua esposa, ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, que está no versículo 10. Sem, Cão e Jafé são os descendentes após dilúvio, e aqui a formação da primeira família após o dilúvio. Noé, sua esposa e seus 3 filhos. Deus anuncia o dilúvio, a família entra na arca, chega ali o dilúvio e toda a história que nós já conhecemos. Pois bem, vamos para frente. Aí o que acontece? No capítulo 10 vai falar sobre esses mesmos descendentes, os descendentes de Noé. Então no capítulo 10 nós temos os descendentes de Jafé. Aí no versículo 2 do capítulo 10
No versículo 6 do capítulo 10, os descendentes de Cão. E depois no versículo 21 do mesmo capítulo 10, os descendentes de Sem. Pois bem, aqui vamos tirar da jogada Noé, e fica então Sem, Cão e Jafé. Vamos ver aqui o que nós podemos fazer. Aí, vamos descartar aqui que esses com certeza geraram, assim, outras famílias que proliferaram, né? Então, de Sem, vamos tirar aqui a dessa que estava também proliferando na terra, mas não importa agora nesse momento, a descendência de Caim. Então, Sem, Cão e, Sem, Cão e Jafé. Daqui também nasceram filhos e filhas, só que de Sem, interessante, nasceu aqui Abraão. Então, Abraão, ele é descendente de Sem. Então, se Sem, Cão e Jafé são filhos de Noé, dentro da descendência, Noé está intimamente relacionado com Abraão, que seria o seu neto. Pois bem, vamos para frente aí observar outras coisas. Dentro dessa genealogia de Sem, nós vamos observar que Deus, nessa corrente genealógica, antes de Abraão, vamos tirar Abraão aqui, nasceu Terá. Terá teve a sua família, aqui então Sem já sumiu do mapa, né? Pela idade e pelo tempo de vida. Terá, esse aqui gerou com a sua família filhos, e ele gerou que filhos? Então nós vamos observar aqui que Terá, ele gerou filhos, e esses filhos foram os seguintes. Aí você vai ver no capítulo 11 de Gênesis, versículo 26, ele viveu Terá 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. Então Terá, que é descendente de Sem, ele fez o quê? Ele gerou Abraão, Naor e Harã. Olha que interessante. Vai afunilando. Só que aqui temos Abraão, que é o pai da nação dos hebreus. Terá falece. Vamos então ficar fixados aqui na descendência de Abraão. Abraão, então, numa história maravilhosa, ele casa-se com Sara, e daí Sara era estéril. Houve uma situação, então, que Sara tinha uma serva chamada Agar. Ele não tinha descendências pela esterilidade no ventre, né, no ventre seco até então de Sara. Então Sara, diante de uma situação, deixa-me ver aí, Deus promete que Abraão teria uma grande, né, dele sairia uma grande nação. E aí, algo que nos chama a atenção, que Agar é dada por mulher a Abraão. Sara aqui, olha, para ficar mais claro, né? Abraão, Sara e Agar serva, aqui esposa Sarai, né? Depois Sara, esposa de Abraão, ela permite que Agar, a serva egípcia, tenha filhos com Abraão. E aí nasceu quem? Nasceu o primeiro filho, mas não era o filho da promessa. Então, de Agar, deixa-me ver aqui, nasceu Ismael. Mais para frente, Sara teve o primeiro filho, que é o filho da promessa, que Deus prometeu a Abraão, nasceu Isaac. E depois Sara morre. Isaac está vivo, Agar está vivo, então Agar gerou Ismael, né, que veio aí os ismaelitas, e também Abraão casou com Quetura. Tá aqui, Abraão casou com Quetura, e ele teve vários filhos. Detalhe, então, de Quetura nasceram os midianitas, que formou aqui, com certeza, uma civilização, um povoado. Aí nós temos de Ismael, que dali vieram os ismaelitas. Então, Abraão, quando teve filhos com Sara, nasceu Isaac, que esse daqui, então, foi dando continuidade ao patriarcado, porque de Abraão Deus prometeu que faria uma nação, e surgiu, então, o pai da nação dos hebreus. Abraão, então, teve filhos com Sara. O primeiro filho com Sara foi quem? Foi Isaac, o filho da promessa. Esses daqui, vamos colocar aqui, estão peregrinando na terra naquela ocasião. Ficou Abraão, Sara, Isaac. Abraão, então, ele morre.
e nesse ínterim, Isaac casa-se com Rebeca. Olha aqui. Então vamos lá na Bíblia novamente. Formou-se aqui o segundo patriarca Isaac, casou-se com Rebeca. E aí, de Rebeca, nasceu Esaú e nasceu Jacó. E cada um, Esaú teve os seus descendentes, está aqui, ó. E Jacó também teve os seus descendentes, que nós estaremos vendo aqui. Deixa eu pegar aqui na Bíblia, só um instantezinho, para dar sequência. Nós estamos em Isaac. Olha como as coisas foram acontecendo para a formação da terra de Israel. Pois bem, o nascimento de Isaac deu-se no capítulo 21 de Gênesis, o nascimento de Isaac. Aí nós vamos observar que o nascimento de Isaac, no capítulo 24 de Gênesis, Abraão, ainda vivo, manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. E aí essa mulher então de Isaac, está aqui Abraão, Isaac, essa mulher é Rebeca. Você vai encontrar no capítulo 24 de Gênesis. Seguindo à frente, Rebeca consente se casar com Isaac. E nesse interim, Abraão casa-se com Quetura, como nós já falamos. E aqui, Quetura tem vários filhos, tem Zinram, Joksam, Medan, Midian, Gisbaque, Suá. Mas o que chama a atenção nos filhos que Abraão teve com Quetura, que nasceram os midianitas. Isso é muito importante lá para frente, quando você começa a perceber as nações que são pedra de tropeço na vida do povo hebreu. Então, Abraão casa-se com Quetura e tem filhos com ela. Tá bom. Mas na frente, o nascimento de Jacó e Esaú, filho do segundo patriarca Isaac. Bacana. E também nós vamos tirar aqui Esaú, que tem uma história também importante. E Isaac, então nós vamos tirar ele ali como segundo patriarca, entre o terceiro e o último patriarca, que é Jacó. E nós vamos observar que Jacó, é claro, ele passa a ter a sua descendência, dando continuidade em Abraão no crescimento da nação do povo hebreu, do povo de Israel. Então Jacó, ele encontra quem? Ele encontra Raquel. E mais para frente nós vamos observar o seguinte, que Jacó teve filhos também, e esses filhos nós vamos aqui colocar em evidência. O nascimento dos filhos de Jacó está no capítulo 29 de Gênesis, versículo 32. Jacó tem uma história ali que ele foi enganado, mas Jacó simpatizou e amava Raquel, mas o pai de Raquel, essa que tinha uma irmã chamada Lia, Raquel era a caçula e Lia era a mais velha, e conheceu Lia e deu à luz a filhos. Então, aqui ainda, Jacó começou a ter filhos com Lia. Raquel está aqui, ó, vai entrar mais para frente. E com Lia, Jacó aqui, o terceiro patriarca, no versículo 32 do capítulo 29, nasceu Rubens. Olha aí, começa o nome das tribos, ó, Ruben. Aí nós vamos observar que no versículo 33 nasceu Simeão, então nasceu aqui Jacó e Lia, nasceu quem? Ruben, nasceu outro filho chamado Simeão, nasceu outro filho chamado Levi, nasceu outro filho chamado Judá, nasceu outro filho, deixe-me ver aqui o nome dele, chamado Dan, nasceu outro filho sexto chamado Naphtali, está aqui 6, vamos para frente, os filhos que Jacó teve. Nasceu outro filho chamado, deixa-me ver aqui, o sétimo filho chamado Gade. Nasceu o oitavo filho chamado Aser. Nasceu, deixa-me ver, o nono filho chamado Isacar. Nasceu o 10º filho chamado Zebulon. E depois nós vamos observar aqui no capítulo 30 de Gênesis, e chamou o seu nome de José. Então nasceu aí José do Egito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filhos de Lia. Aí mais na frente nós vamos completar aí 12 filhos,
que seria, deixa-me ver, o filho de Raquel. Vamos ver aqui. Que Raquel, deixa-me confirmar aonde está. Está aqui, ó, no capítulo 30 de Gênesis, versículo 22. Diz assim: lembrou Deus de Raquel e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então nasceu José. Está aqui. Aqui então são os filhos. Aí entra Raquel aqui. Jacó, Lia e Raquel. Os filhos são todos esses os filhos de Jacó. São 12 no total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 filhos. Que mais à frente tornou-se as 12 tribos de Israel. Por enquanto, vamos parar por aqui, para que você tenha uma ideia da formação do povo hebreu, que foi chamado lá na frente do povo de Israel, a nação de Israel. Espero que eu tenha sido um pouquinho didático, para que você tenha uma ideia como vários povos nasceram. E se você observar mais, como Abraão casou-se com Sara, de início tornou-se, era estéril, mas de Sara nasceu Isaac, que de Isaac nasceu Jacó. Pois bem, nasceu Jacó e Esaú. Então de Jacó veio a nação israelita. De Saul veio os edomitas. Do sobrinho, o exemplo Naor, ele teve com Betuel, ele teve Labão e teve Rebeca, essa que casou-se com Isaac. Arã, que era um dos filhos de Terá, ele teve Milca e Ló. Ló é aquele que teve a esposa que virou Sal. Aí as filhas deitaram-se com o pai, existe uma situação, então essa geração incestuosa nasceram os Moabitas e os Amonitas. E de Agar, a serva egípcia, nasceram os Ismaelitas. E de Quetura nasceu dentre vários filhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um que vai nos chamar a atenção, que são os Midianitas. Ok? Então, esta é a formação dessa proliferação, né, que nasce ali com Adão e Eva no paraíso e vai crescendo ali e formando várias nações, e em especial a nação que Deus resolveu separar para si através do chamado de Abraão. Que Deus abençoe sua vida e que estaremos através dos feijãozinhos dando continuidade agora na história dos filhos de José, na história de José e das 12 tribos de Israel. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.